Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito boa noite, queridos amigos das nossas queridas e tantas redes sociais da Paróquia São Mateus. Começamos agora o nosso programa de todas as quartas-feiras, esse bate-papo importante, esse bate-papo que também é um trabalho de evangelização que nós denominamos Paróquia em Debate. Muito obrigado a você que curte, que compartilha das nossas redes sociais. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Claro, todos os nossos temas que trazemos aqui para o Paróquia em Debate e a Igreja Missionária são temas importantes, mas diante da realidade que se aproxima, que no próximo dia 15, no domingo, nós estaremos no pleito para decidirmos o nosso prefeito, os nossos vereadores, trouxemos um tema, digamos assim, importantíssimo, mas também um tema que divide opiniões, um tema que a gente precisa ver o contexto ético, o contexto moral, e hoje nós trazemos para vocês, trazemos para todos nós, na verdade, um grande amigo, é o Antônio Carlos. Estou aguardando ele entrar aqui na nossa live, ele já está aqui, vou chamá-lo para que a gente possa apresentá-lo para vocês, e vai ser um bate-papo muito legal. Todos, já mando um abraço para a Lisânia e a minha querida amiga Neide, que está aqui já plugada em nossas redes sociais aqui pelo Instagram e vai acompanhar conosco o nosso Paróquia em Debate de hoje. Política, como deve votar um cristão comprometido, é o nosso tema de hoje. Vou repetir para vocês, vamos falar sobre política, como nós, cristãos, devemos votar, já que nós somos cristãos comprometidos. Aí já está essa pessoa bonita, essa pessoa amiga, já está dividindo aqui a tela conosco. Meu amigo Antônio Carlos, muito boa noite, cara. Muito obrigado. Em nome da comunidade de São Mateus, em nome do Padre Henrique, que se você não conhece, iremos criar a oportunidade para você conhecer o nosso querido pároco aqui da comunidade de São Mateus. Então eu quero que você dê boa noite para todo mundo aí. E já se apresente um pouquinho, fala pra gente qual comunidade você participa. E se quiser falar um breve histórico para a gente conhecer melhor, será um imenso prazer. Eu estou feliz e agradecido pela sua presença. Ô André, boa noite. Vocês me ouvem bem? Tá tranquilo o som? Bom, áudio? Eu estou ouvindo alto e bom som e uma voz muito bonita. Bem, gente, muito boa noite para todos. Boa noite, André, queridíssimo amigo de sempre, e todos os paroquianos, né, da paróquia São Mateus. Eu sou Antônio Carlos Corrêa Santos, nome completo. Eu sou professor, né? Eu sou professor de filosofia, também catequista da igreja, né? Ex-seminarista, e gosto muito de estudar, né? André tem noção disso mesmo, né? E eu sou aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Conjunto Orlando Dantas, paróquia de onde foi a origem do nosso amigo André. Isso. E atualmente sou professor da rede particular de ensino, né? Sou casado, tenho com marido Socorro e Carla Maria, que é a minha linda filha, que agora mesmo está cantando lá na missa aqui na paróquia, André. Coisa boa. Está lá animando. Tá lá animando. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então agora, ao vivo, ela está lá servindo ao Senhor. Que coisa boa. Enquanto nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, servindo a Deus. Justamente. E essa semana pra gente foi de graça, porque a minha bela mãe, a minha linda mãe, André, completou 70 anos. Ah, eu vi. 70 anos. Eu vi a foto na rede social, emocionante. Parabéns a ela, que Deus abençoe. Sim, um momento muito forte, né, para todos nós. Tomamos todos os cuidados, estávamos presentes lá. Inclusive o Padre Roberto esteve conosco. Padre Roberto, bem-vindo. Que legal. Você viu nas fotos, acredito, né? Eu não vi, não vi o Padre bem-vindo, não, mas é porque eu não sou muito curioso, não. Eu só vi aquela primeira que aparece, depois eu vou abrir as outras. Então, gente, esse é um pouco de mim, né? Eu sou músico, né? Toco aqui nas celebrações, também tenho canções aí. E aqui na paróquia, no momento, eu apresento um programa chamado Fé e Política. Sim. Essa já seria a minha primeira indagação. Mas que bom, mas que ótimo que você falou. O nosso amigo, além de professor de história, de filosofia, de sociologia, o nosso amigo atualmente, não foi à toa que nós trazemos você
Antônio, para esse nosso bate-papo de hoje, para o nosso programa Paróquia em Debate, porque você tem um programa, e não é agora porque é pleito, não é agora porque é ano de eleição, mas você já tem um programa na rádio comunitária aí da Igreja do Perpétuo Socorro, que fala exatamente, que tem como base central essa realidade que é a política, um tema tão espinhoso, né, mas um tema tão importante. Qual é o nome do programa? E nos fale um pouquinho o porquê da escolha, o porquê você apresenta esse programa. Como é o esboço do programa? Eu quase antecipei, né, André? Mas você pode. Comunicador assim, a gente fala demais. Justamente. Então, gente, como estava dizendo, e agora legalmente, assim, aqui na paróquia, mais ou menos há um ano atrás, quando o padre Marcelo aqui chegou, lançou a proposta da web rádio, né? Ele, como comunicador tem curso de comunicação, né? Além, né? Gosta muito das redes sociais, né? Então incentivou aqui a comunidade, ela começou aos poucos, e ele foi percebendo alguns talentos na comunidade, né? E a gente conversando um certo dia, e aí ele lançou a proposta: Antônio, pense em um programa para você fazer aqui na web rádio. E aí, André, como surgiu a proposta? Você tem consciência que, desde o tempo da formação da Crisma aqui na comunidade, a gente sempre teve uma participação social muito forte. Sim. Né? A paróquia aqui ela tem um histórico muito forte com o nosso saudosíssimo padre Arnaldo Patrício de Mello, né? Que deu uma cara, né? uma dinâmica à nossa comunidade muito forte. Isso sempre esteve presente. E desde o tempo de seminário, quando eu estava na época, né, lá como seminarista, lá em Minas Gerais, eu sempre gostei, sim, de estar conversando sobre esse assunto, muito pertinente, né? Até porque a própria igreja, ela também ajuda a formar homens e mulheres para atuar na vida pública, na vida política. Né? E uma coisa, André, eu sempre percebi que a gente, quando falava de política na igreja, falava com certo cuidado, com certo temor, até com certo tabu. Sim. E isso causava em mim assim, um certo estranhamento, né? Estranhamento, porque não era um assunto para ser tratado apenas por especialistas, como se tornou. Né? A política ela deve estar no dia a dia da gente. E depois, André, lendo vários documentos da igreja, eu percebi que a igreja ela sempre procurou conscientizar e formar nós, leigos, para a vida pública também. Né? Ou seja, os cristãos, como somos, não devemos apenas ficarmos dentro das igrejas, nos muros das igrejas, mas irmos ao encontro do povo. E quando você sai ao encontro do povo, você começa a perceber várias realidades. Né? Então, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui, André, comigo, eu peguei aqui só para provocar, alguns documentos interessantes que me motivou. Isso é a história do programa. Certo. Há 40 anos, a Hero Novaro, um documento importantíssimo para um documento social, né? De fé, primeiramente, mas também que nos coloca diante de uma realidade concreta. Legal. Então, eu legal. deixo aqui como uma provocação. Eu quero que você, durante o nosso bate-papo, quero que você se utilize, por favor, desses documentos, assim que achar pertinente. Mas, inicialmente, eu queria que a gente pegasse um pouco do conceito. A gente sabe que na rede social nós temos vários níveis de pessoas, idades, né? Todo esse contexto de várias realidades que nos assistem. Então, eu queria que você... Porque quando a gente fala de política no dito popular, a gente já tem uma visão pesada, a gente tem uma visão, digamos assim, do popular mesmo, né? Aquilo que a ciência chama a palavra agora me sumiu, mas teoricamente é o mesmo significado daquilo que as pessoas pensam no popular. Nada muito científico, nada muito pedagógico, nada muito aprofundado. Então, nessa realidade do dia a dia, quando a gente fala de política, a gente acha que é só aquele cidadão que está lá para aprovar leis e nos representar, mas é muito mais amplo do que isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito inicial, porque a gente sabe, quando a gente estuda um pouco dos gregos, que onde se iniciou muito da ideia do pensamento que nós temos hoje, a gente sabe que a política começou em diálogos, em praças, num plênio, né? Nesse contexto histórico. Então, fala um pouquinho para a gente ter uma abrangência do nosso conteúdo, um pouco do conceito.
Beleza, André. Eu queria só fechar aquela primeira fala. Certo. Então, foi justamente a partir daí que surgiu a ideia de falar do programa Fé e Política, mostrar dentro da fé, Hum, né, a nossa realidade de igreja através dos documentos da igreja, André. que legal. Então, a proposta do programa é essa, conversar sobre política, mas não política do achismo, Hum, né, da minha cabeça, daquilo que eu acho, mas conversar política a partir daquilo que a igreja tem como documento. A Rero Novaro é um deles e posso citar aqui outros tantos durante a nossa conversa. verdade. Bem, André, e todos vocês que estão presentes, né, acompanhando conosco nessa live aqui, tratando sobre um assunto pertinente. Nós poderíamos dizer o seguinte, que a política, como você bem colocou, André, ela tem uma origem na cidade, né? A política ela não é um ponto de vista de individual ou de isolamento, Isolamento. perdão. Sim. A política ela é algo coletivo, né? A política é algo coletivo. Então, podemos dizer que a política, etimologicamente falando, né? Essa palavra tão difícil, Hum, significa dizer que a política é a arte de governar, a arte de administrar. E ela tem como fundamento promover o bem comum. Para promover o bem comum é preciso o quê? Ter o espaço para conversar, para discutir, para debater. Então a política vem daí. E justamente o termo grego, a agora, que significa dizer praça pública, era o espaço onde aquele pequeno grupo, que se reconhecia como cidadão, discutia um assunto do seu dia a dia, né? Certo que com o passar do tempo, esse espaço democrático ele foi inserindo outras pessoas, outras realidades. Mas a democracia ela nasce restrita para poucas pessoas na Grécia Antiga, né? hum, Então, demos, povo, gracia, poder. Então, democracia, o povo no poder. Então, para o povo se fazer no poder, o povo tem que conhecer quem é povo, quem é cidadão, né? E que tipo de poder esse povo tem, né? Que tipo de poder esse povo tem? Então, eu acho que é interessante, a política nasce aí, nasce justamente com o exercício coletivo, né? Ou seja, para promover o bem comum. Promover o bem comum como, Antônio? Promover, vamos lá, se preocupar com a educação, se preocupar com a saúde, se preocupar com a segurança, com o bem-estar da sociedade. E aqueles que estão dentro do mando político, institucional, podemos dizer assim, eles têm como dever, como servir a população e não serem servidos. Então, acho que é muito pertinente a sua pergunta, quando a gente começa a discutir o conceito de política, a gente consegue perceber que não é um conceito isolado, é um conceito coletivo, André, interessante. coletivo, né? E é um conceito, de fato, que precisa ser recuperado por nós todo dia, a todo momento, a todo instante, para tentar evitarmos, assim, um tipo de institucionalização da política e tirando cada vez mais as pessoas do convívio dessa realidade tão concreta. E até chegar a dizer, política não é comigo, isso é com os mais iletrados. Não, todos nós entendemos e todos nós conhecemos a nossa realidade e cada um tem o que dizer, tem como contribuir para formar e ajudar a construir a sociedade para o bem comum de todos. Então seria por aí essa ideia sobre o conceito de política. Muito legal. A própria palavra poli, né? Também, né? Sim, Que é a palavra que dá, polis, ela né? quer dizer cidade. Isso. Exatamente. Ela quer dizer cidade e estado. Isso. Então, veja, cidade. Cidade é o lugar onde, segundo Aristóteles, né, é onde o povo se reúne e se completa. Por que se completa? Porque cada um, André, na cidade, nós como cristãos chamamos de talentos, Hum, né, dons. Né? Então, cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem a oferecer algo para o bem comum. muito Olha, vem legal. cá, do engraxate, de um cozinheiro, né, de um alfaiate, de um professor, de um médico. Então, veja que coisa interessante. Cada um com o seu talento, cada um com o seu dom, colocando a serviço de todos. E o legal, Antônio, que você, falando sobre essas diversas profissões, traz aí um caráter importantíssimo da política, que é a representatividade, Sim, que tem se perdido um pouco. Não é bom que os nossos políticos, ou aqueles que forem escolhidos por nós, tenham todos o mesmo nível, tenham todos a mesma representatividade. Como, por exemplo, é muito interessante para a saúde da política que nós temos ali um representante do sindicato X, um representante sim, né, um representante, como você falou, das domésticas, um representante dos rodoviários,
um representante do comércio, né? Então, assim, a gente percebe que hoje essa ideia tem se misturado um pouco e a gente tem empobrecido, porque as pessoas estão indo muitas vezes entrando na política em nome de si, mas não em nome da comunidade, a comunidade X, a comunidade Y. Essa representatividade é o cerne daquilo que deveria ser a política para todos nós, não é isso, Antônio? Isso, perfeito, André. Porque olha só, numa sociedade, como o próprio nome já diz, sociedade quer dizer diversidade, né? Diversidade. Então, existem N categorias, né? Existe várias profissões, vários grupos, existe, de fato, várias manifestações. Como criar uma condição para que essas várias representações caminhem dentro de um projeto de sociedade, ou seja, cada um respeitando o seu segmento, respeitando os seus valores, mas dentro de um princípio, né, de um princípio. Por isso que é necessário que eu como cidadão, você como cidadão, vocês aí que estão nos acompanhando, é preciso conhecer quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Aí eu venho a pergunta, a Constituição do nosso país, né? Quem de nós tem em casa um exemplar da nossa Constituição? Né? Quem de nós, de fato, já leu algum artigo, né, que fala sobre a nossa representatividade, né, os nossos direitos, os nossos deveres? E muitas vezes, André, esses assuntos, no âmbito escolar, ficou muito omitido, né? Isso historicamente, então, se escondeu de muita gente. E hoje o povo está nas ruas, ainda, uma grande maioria, sendo conduzida por algumas referências que não representam a maioria da população, infelizmente, né? Mas é muito importante que cada segmento se faça presente para ser ouvido. Para ser ouvido. O professor tem que ser ouvido, o médico tem que ser ouvido, o enfermeiro tem que ser ouvido, o engraxate, o pedreiro, o carpinteiro, o construtor, o empresário, todos precisam, né, de fala, de representatividade. Agora Ainda. tem uma coisa aqui, não Sim. para se sentir superior, não para se sentir superior, mas para tentar dizer como eu posso contribuir, como eu posso ajudar, né? Como eu posso colocar a minha habilidade, a minha competência a serviço da sociedade, né? Muito Até legal. porque, como se fala o bem comum, quando eu penso no bem comum, eu não penso no meu comum, no bem comum. Muito legal. Ainda sobre representatividade, eu vou guardar mais uma perguntinha. Mas antes Vamos lá. eu queria complementar a pergunta que assim, se você pudesse extrair diante desses vários documentos que a igreja nos dá, que a igreja nos oferece para o estudo e para as nossas formações catequéticas, se você pudesse extrair, então, o conceito dessa política, que a gente acabou de falar no conceito mais amplo, mas agora colocando ela dentro do conceito religioso, dentro do conceito da cristologia. Né? O que você diria, o que é política para um cristão, já que o nosso tema é política, como devemos votar como cristãos comprometidos. Então, o conceito já dentro da nossa realidade cristã. Pronto, opa, aí realmente é um conceito nobre, né, para nós. A partir desse conceito, né, mais amplo, podemos dizer que o conceito política para o cristão é amar o próximo, Ah, que legal. é estar a serviço do outro, né, André? É fazer o bem comum, é estar a serviço daquele que mais necessita, como aquele que é o nosso mestre e Senhor fez, servir. Né? Então, aquele que não tem o horizonte do amor, aquele que ainda não experimentou, como estamos falando aqui no nosso espaço, na nossa seara cristã, né? Uhum. Cristã, então, essa linguagem talvez fica mais forte. Justamente isso, né? Aquele que não experimentou o amor de Jesus Cristo, que não conhece a palavra que liberta, ele não vai conseguir exercer a sua cidadania cristã. Ele pode exercer a sua cidadania leiga, mas não a sua cidadania cristã, que é justamente amar o próximo, né? Amar a quem? Amar aquele que eu não conheço. Amar, fazer o bem para aquele que mais necessita. Né? Ou seja, é aquela velha história, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem querer nada em troca. Apenas o quê? A troca é ver o outro bem.
Eu acho que é essa a missão, porque se a gente for olhar, André, nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, a gente vai encontrar justamente alguns pontos. Olha o que vai dizer Jesus lá. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tá aí, é um conceito, né? Verdade, muito legal. Bem-aventurados, olha, bem-aventurados os pacíficos. Os pacíficos. Por quê? Ó, porque serão o quê? Chamados filhos de Deus. Bem-aventurados serão quando vos caluniarem, né, quando vos perseguirem. Aí, bem-aventurados que têm coração de pobre, bem-aventurados que choram. Gente, então é o seguinte, a política para nós cristãos significa dizer amar ao próximo, né? Está todo voltado para o outro. Mas primeiro é necessário fazer o encontro. E para isso, André, é necessário conhecer a palavra. E aí, eu tenho aqui um documento da CNBB que nos ajuda a entender muito isso. O documento 50, Ética, Pessoa e Sociedade. Recomendo, um documento excelente, que dá para fazer uma leitura atenta à luz do catecismo da igreja e à luz da palavra de Deus. Um documento 50. Né? Então é o seguinte, que nos ajuda a entender da visão cristã, a dignidade humana. A gente tem como pensar a ética, tem como pensar a pessoa, tem como pensar a sociedade. Então, pensar numa sociedade cristã sem o cristão é complicado. Né? É muito interessante, Antônio, que quando a gente pensa no modelo do reino de Deus, aquele que Jesus quis já implantar, é um modelo de justiça. É Sim, um modelo de respeito ao próximo. Antes mesmo de falar do amor ágape, que é isso que você acabou de nos dizer, que é aquele amor tão forte pelo outro. Se o amor filos, né, como a gente conhece, né, tem o amor isso. eros, mas Jesus inaugura, digamos assim, para o mundo um amor ágape, que é o amor muito mais pelo outro do que por nós mesmos. Né? Então, assim, antes mesmo de falar desses amores que são importantes, que é a base da fé, mas Jesus quis implantar, acima de tudo, um modelo de justiça social. E nós, quando rezamos no Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, então nós estamos dizendo para Deus na nossa oração que somos soldados dele a serviço dessa justiça Sim, social. E isso é política, sim, Antônio. sim. Sim, justamente, André. Então, veja só, querer justiça social não é generalizar, né, o conceito como socialismo, como muita gente coloca, né? Uhum. E aí, infelizmente, eu sei que você vai puxar esse assunto depois, nós vivemos numa sociedade muito polarizada, Sim, onde, infelizmente, nós estamos o quê? Estigmatizando, não é isso? Ou seja, o outro com nossos conceitos preconceituosos, né? Então, querer justiça social é querer o direito que está assegurado para todos, não para uma pequena parte. Quer dizer infelizmente, a política, né, ela precisa ter um olhar com um horizonte aberto, né, para discutir com o diferente e encontrar no diferente a carência que lhe falta. Ora, vem cá, nós sabemos agora, nessa situação que estamos vivendo, quantas pessoas perderam seu emprego, André? Quantas verdade. pessoas estão em casa, né, sem salário, mesmo com o auxílio emergencial, né? Mas quantas pessoas estão aí pensando o que fazer o amanhã? Com aluguel Verdade. atrasado, com a conta de luz atrasada. Então, tem muita coisa acontecendo. Vem cá, como falar de justiça social para essa pessoa que se sente discriminada, se sente marginalizada e se sente uma pessoa excluída do próprio Estado? Né? Alguém tem que chegar e tem que dizer para ele, né? Para ele. Porque, veja, enquanto alguns enriquecem muito em tão pouco tempo, a pobreza ela é generalizada. Né? Ou seja, a pobreza muitas vezes ela é produzida. Infelizmente, a pobreza, em várias situações, elas são geradas e até são mantidas por aquela classe que estão no poder para tornar essas pessoas cada vez mais dependentes delas. Então, querer justiça social não é ser de direita, não é ser de esquerda. É fazer a coisa certa. É Que fazer a legal. coisa certa. E é dever daqueles que estão no mando da política, que se elegeram, que neste momento acabou partido. Né? Ou seja, é preciso que política para todos.
né? Não é para os preferidos. Então, a justiça social, como o próprio nome já diz, se coloca o quê? A serviço daqueles que mais necessitam. Claro, sem excluir ninguém, mas cada um dentro da palavra justiça. Ser justo com aqueles que mais necessitam também é justiça social. Né? Agora, se, entende como a coisa é muito complexa, muito ampla, né? é. Então, Mas eu queria aproveitar a palavra polarização para só colocar aqui, eu acho que um contexto interessante. Veja como a polarização ela cega as pessoas. sim. Como não a questão, as pessoas confundem ideologia. Todos nós temos ideologias. Todos nós temos visões. E toda a política, de certa forma, ela é ideológica, sim. Mas a polarização é algo que cega. É algo que exatamente, é uma coisa assim, acima de tudo, medíocre, com perdão da palavra, e no verdadeiro sentido da palavra medíocre, que é aquela coisa que fica no meio, nem para um lado, nem para o outro. Veja como essa questão é séria. O Papa Francisco, há umas 3 semanas atrás, deu uma entrevista, ou resgataram uma entrevista dele, ele falando sobre essa questão da justiça social. Só que porque tinha, dentro desse contexto, os homossexuais fizeram rendezvous nas redes sociais, e muita gente, inclusive dentro da igreja, que é o que nos entristece, dessa polarização, desvirtuou completamente, porque o Papa Francisco disse que os casais, ou seja, aqueles homens que convivem com outro homem, mulher que convive com eles têm direito civil, o mesmo direito civil que um casal heterossexual. Um direito civil se eles trabalham, se eles escolhem, né? Se eles compram uma coisa em comum, se eles vivem 10 anos, outro. Foi isso que o Papa disse. Mas veja como a polarização, né? Ela cega, né? E como é importante a gente trazer de volta o bom senso. E, principalmente, a gente ouvir, sem essa ideologia cega, que não cega, ouvir a voz do Papa, ouvir a voz da igreja, fazer as nossas leituras à luz do Evangelho, à luz... Vamos pedir ao Espírito Santo também. Nós somos cristãos, os cristãos têm que rezar. Não sei se todo mundo sabe disso, mas o cristão não vive sem oração. A gente está precisando rezar, pedindo ao Espírito de Deus que nos dê o dom do discernimento, que as pessoas não estão mais discernindo, Antônio. É por isso que a polarização está cada vez mais forte. Justamente, André. Olha, e aí é um problema muito sério, e a gente aqui tem visto o Papa Francisco, né, em muitas declarações, e criticado, né, e criticado bastante, dentro e fora, né, e fora da igreja. Mas quando a gente para olhar, a gente está olhando o quê? O Papa Francisco olhando os excluídos, olhando para aqueles que são mais marginalizados hoje na sociedade. Né? Então, se vivemos numa sociedade, aqui agora independente se ele é cristão ou não, ele é um ser humano. E o Estado deve acolher a todos. Olha aí que coisa agora, o Estado tem que acolher a todos. Né? O Estado não vai olhar simplesmente aquele, eu sou cristão, então quem não é cristão deve ficar de fora. Quem não pensa como eu deve ficar de fora. O Estado não é assim. Lembre que nós vivemos dentro de um Estado laico, né? Ou seja, de um Estado aberto, mas com tradição e com uma cultura religiosa cristã. Isso é muito forte também salientar, né? Mesmo sendo laico, mas temos uma tradição cristã. Mas o Estado, como sendo laico, ele deve olhar para todos os segmentos. Foi o que o Papa Francisco disse, né? Ou seja, olha, bem, aqui dentro a gente tem as nossas, tem o nosso direito canônico, a gente tem nossa liturgia, catequese, tem tudo isso. Mas como nós estamos vivendo dentro de um Estado, o Estado não deve excluir, o Estado deve acolher. Né? E aquela questão, né? Então, o olhar do Papa é o olhar de pai, né? De pai. E não concorda com a vida que o outro leva, mas pelo fato de não concordar, não vai excluir, marginalizar e maltratar. Deve ser amado. Espetáculo. Lembre que a nossa política é a política do amor. Não é do amor cego, né? É o amor com prudência, é o amor exigente. Nós só iremos, com certeza, crescermos como comunidade quando a gente aprender a amar. Por isso que Padre Zezinho disse, né? Amar como Jesus amou. Olha só,
É que uma canção que parece para criança, né? Mas é uma canção para gente grande. Amar como Jesus amou. Então nós crescemos, André, e fomos nos distanciando do amor de Jesus. E talvez a gente foi intelectualizando demais a palavra amor, esquecendo de exercitar o amor no nosso dia a dia. Que Né? A fantástico. caridade, que é a palavra carita, né? A caridade. Então, o amor não é uma instituição. O amor é um serviço, o amor é uma doação. E é assim, assim, quando a gente começar a amar, a partir daí, a gente vai perceber que o nosso olhar para o outro vai ser um olhar com mais cuidado. Né? Mas hoje não, a gente fala tanta coisa, né? Tanta coisa, entende? E são palavras duras, duras, e até defendemos as nossas palavras. E mais complicado ainda, André, e todos que estão nos acompanhando, tem gente que aplaude e apoia, né? Essas palavras ríspidas, essas palavras que ofendem, e ainda se dizem que ama o próximo. E o Evangelho, eu me assusto muito quando o Evangelho diz que aquele que chamar seu irmão de tolo será réu no tribunal. Hoje, dentro dessa polarização, principalmente nas redes sociais, as conversas, quando entra o assunto de política, os xingamentos e as palavras de baixo escalão é regra nesses diálogos. É uma coisa assim que nos entristece, porque muitas vezes você vai olhar lá o site, você vai olhar lá o perfil, tá lá um cristão. E aí é uma coisa que eu tenho muito cuidado, as pessoas ainda colocam, inclusive agora, nos lemas, nos cartazes políticos, tem lá cristão tradicional, cristão comprometido, né? E usando a Bíblia, e usando. Como a gente tem que ter muito cuidado. Eu queria linkar, já que a gente falou do Papa Francisco, aquela célebre frase dele, que ele disse que a política, eu queria que você comentasse pra gente, nos desse esse presente. Eu estou amando o nosso diálogo, viu, Antônio? Impressionante como quando a gente conversa com respeito e quando a gente se abre às ideias e não baixa o nível, como a coisa começa a aflorar naturalmente, como se torna até prazeroso. O Papa Francisco diz que a caridade é o grande formato de caridade para o mundo. A política, né, é um canal muito precioso para a caridade. Eu queria que você comentasse isso. Muito bem, o Papa Francisco ele é muito pertinente, né? E ele nos coloca diante de realidades que leva assim, né, o Evangelho, a Boa Nova, para vários lugares, né? Vários pontos que é preciso pensar. Então, quando a gente fala assim, caridade, né? Veja, caritas, caridade, que se traduz por amor. Né? Então, eu volto a dizer, pegando esse gancho, que quando a gente se sente tocado por essa palavra que nos transformou, que essa palavra tem nome, essa palavra é Jesus Cristo. Então, quando você se deixa ser tocado por ela, André, você entende? Quando você realmente conseguiu fazer o encontro com a palavra, né? Isso mudou a sua vida. E mudou tanto que você deseja que essa palavra chegue a outras pessoas. Mas como chegar a outra pessoa para falar essa palavra? Né? E um meio próprio para fazer com que essa palavra chegue, já que todos nós somos filhos do mesmo Pai pelo batismo em Jesus Cristo, irmãos. Por isso que o Papa Francisco, recentemente, né, lançou mais uma encíclica, né, a Fratelli Tutti, que significa dizer todos irmãos. Todos irmãos. Então, veja só. Vê o outro não como adversário, mas vê o outro como irmão. Vê o outro com o olhar de Cristo, mas não olhar o outro como inimigo. Né? Vê o outro não como sentimento fundamentalista, né? Com radicalidade. Antônio, o Padre Zezinho diz que discordar não é discórdia. Não, justamente porque olha, discordar, gente, é próprio do ser humano. Porque o ser humano ele é questionador, André. E aí eu quero pegar essa ideia que você está colocando muito bem. Também o Papa Francisco também coloca para a gente, ele diz o seguinte, na cartilha, né, que a CNBB elaborou sobre política para o ano agora, esse ano, né, as eleições municipais, que a cada tempo eleitoral a CNBB lança uma cartilha de orientação à política, né, para toda a comunidade. Que legal. E aí, para esse ano,
ela lançou a cartilha agora para as eleições municipais. Eu posso até enviar aqui o link para vocês depois comentar. Legal. Ele diz assim, Papa Francisco, declaração dele que abre a cartilha, diz assim: peço a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. Aonde nós encontramos isso, André? Palavra de Deus. Encontramos isso, sabe onde? Papa Francisco, encontramos no Catecismo da Igreja Católica. Sim, no Catecismo da Igreja Católica, André, eu vou até nos brinde, pode ler, por favor. Leia, por favor. Pode nos brindar. Justamente, olha, na terceira parte, que trata sobre a vocação do homem, a vida no espírito, no artigo 1, diz a pessoa e a sociedade. Olha o que vai dizer. Peço licença a vocês para ler um pouco, André. Por favor. Diz assim, ó. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existem certa semelhança entre a união das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si. Na verdade, no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. A pessoa humana tem necessidade de vida social. Então somos pessoas gregárias. Somos pessoas que convivemos na fraternidade, até porque a nossa origem foi fraterna. Entende? Olha, esta não constitui para ela algo acrescentado, mas é uma exigência de sua natureza. Ninguém nasceu para viver isolado, né? Ninguém viveu para viver no individualismo. A nossa característica é viver socialmente. Veja, por que a gente agora, André, pegando essa ideia agora da pandemia, né? Uhum. Estamos assim, isolados, saindo já aos poucos. A gente falou assim, quando eu encontrar, quero abraçar. Quando eu encontrar, quero conversar. Quando encontrar, quero beijar. Quero estar perto de quem a própria condição nos afastou. Veja, isso prova como nós precisamos do aconchego, do olhar, do abraço, do afeto do outro. Né? Verdade, Antônio. Mediante o intercâmbio, segue aqui a leitura, o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve as próprias virtualidades. Responde assim à sua vocação. Antônio, a nossa vocação Antônio, é muito interessante porque o Padre Bem-vindo no programa Igreja Missionária, falando sobre liturgia com o Padre Henrique, me disse uma coisa que chamou muita atenção. E a hora que ele estava falando sobre liturgia, ele dizendo que um modelo que está sendo, digamos assim, mais utilizado de fé é um modelo alienado hoje. As pessoas têm aquela... Tem gente que diz até assim, não preciso nem ir para a igreja, não preciso nem ir para a missa, eu converso com Deus diretamente, ou até as pessoas que estão convivendo junto com a eclésia, junto com a igreja, até essas pessoas buscam modelos, buscam puxadinhos de fórmulas de viver uma religião dissociada da justiça, né, e do que a igreja nos ensina como responsabilidade social. Ou seja, alienação pura. Você lendo isso aí, que o catecismo, para mim, o catecismo da Igreja Católica é a continuidade bíblica da tradição da igreja. Para mim, ler o catecismo ou ler a Bíblia, para mim, assim como a Bíblia ela foi como diz o Dom Henrique, saudoso Dom Henrique, ele diz que a Bíblia foi feita pela igreja, não o contrário. Né? Sim. Assim também ela continua sendo escrita. Quando eu vejo um documento da igreja, eu tenho o mesmo respeito como que eu tenho pela Sagrada Escritura, porque ali está com certeza a reflexão, a mastigação, como diz também o Dom Henrique, da própria palavra de Deus. Então, e dentro desses contextos, como as pessoas têm uma visão muito segregária de uma fé que não existe. Essa fé espiritualizada é puramente alienante. Se não tiver polis, se não tiver política, não tem fé, não tem uma fé concreta e madura. Isso, justamente. E pegando a sua reflexão, né? Uhum. A igreja, nós sabemos que nós caminhamos sobre os 3 grandes pilares. Né? A gente caminha com o pilar da palavra, que é a Sagrada Escritura. O outro pilar é o magistério da igreja, né? O Papa, né? Os bispos,
os teólogos, filósofos cristãos que nos escrevem bastante a esse respeito, e, claro, a tradição da igreja. E se a gente for olhar muito bem, André, ao longo da história da igreja, e aí merece que cada cristão que está conosco agora ouvindo, cristão católico, conhecer a sua igreja. A nossa igreja, ela sempre foi orante porque a primeira vocação dela é anunciar Jesus Cristo. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, né, vai nos dizer já no finalzinho, ide e anunciai. Ide e evangelizai. Então a nossa primeira vocação é anunciar Jesus Cristo. Mas a nossa vocação também é amar o outro. Não tem como anunciar Jesus Cristo se não amar o outro. É fato. Verdade. Você entende? Então é o seguinte, então veja, e uma coisa, Jesus Cristo, se você percebeu, na sua conversa, né, agradável, né, por isso que benditos seios que te amamentaram, né, Jesus foi até receber essa palavra, né, ou seja, essa expressão tão longe, porque o que saía da boca de Jesus era a palavra que reunia, que libertava, que conseguia resgatar a dignidade das pessoas. Então, uma política de hoje que não procura resgatar a pessoa está longe de ser uma política propriamente dita, né? É uma política, de fato, cada vez mais secularizada, uma política cada vez mais distante do seu verdadeiro ideal. Então, não tem como, de fato, a gente conversar de justiça social, da verdadeira política, do amor ao próximo, se a gente, de fato, não conhecer a nossa sociedade como ela é e termos uma matriz, uma referência. Nós temos uma referência. Estamos conversando aqui dentro do pensamento cristão. Pelo fato de sermos cristãos, nós não somos vocacionados para maldizer, discriminar e marginalizar. Somos chamados a amar o outro. Amar o outro do jeito que ele é. A paróquia São Mateus aproveita a oportunidade, estamos aqui ao vivo, para lembrar as pessoas que ainda não fizeram a doação do projeto Família Solidária. Viu, Antônio? Nós temos um projeto chamado Família Solidária, onde as famílias adotam outras famílias e fazem doações de cestas básicas. Então, esse projeto, o tempo forte dele foi na semana passada, mas ele continua. Uhum. Aqueles que por um motivo ou outro não conseguiram fazer a sua doação, que faça, né, que ligue para a secretaria paroquial. E até a gente costuma dizer também que se você não puder dar uma cesta básica, você pode se reunir com seus parentes, com seus vizinhos juntos, ou dar alimento a granel também, que nós aceitamos. Então, o projeto Família Solidária continua e a gente faz esse convite para você que ainda não participa. E lembrando que todas as terças-feiras, o programa Igreja Missionária com o nosso querido Padre Henrique. Antônio, eu não posso deixar de falar, de fazer essa pergunta meio espinhosa, porque é complicado, cara. Assim, deixa eu lhe dizer, sobre ética na política, mas a ética também nossa, porque a ética não é só do político pelo qual nós vamos escolher, mas também nós que vamos votar, temos que ter ética na nossa escolha e em vários outros aspectos. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa interessante. Às vezes, aquele determinado político, que ainda não é político, aquele candidato, é interessante. Ele diz assim: vote em mim que eu sou um cristão tradicional, vote em mim que eu sou contrário ao aborto. Ah, eu sou católico, a igreja é contrária ao aborto. Ele diz que é católico, ele diz que é cristão, ótimo, vou votar nele. Mas aí em outra plataforma, ele vai dizer assim: mas eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor do armamento. Então entram contextos aí tão confusos, porque às vezes do seio da própria igreja, ou entre os cristãos, tem essas dicotomias aí que deixam a gente louco e diz: meu Deus, e agora o que é que eu faço? E aí entra aquela figura que eu não gosto de falar essa palavra, mas é o menos pior. É terrível isso, o menos pior, repare. Mas, desculpe, eu sou popular, você me conhece, eu não tenho como não falar a língua do povo. E eu vejo as pessoas, mas pelo menos é o menos pior. Então, mas realmente é complicado. Há de se convir que, às vezes, a gente precisa realmente estudar e conhecer um pouco mais profundamente quem nós vamos votar. Porque tem essas anomalias, sim. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da prostituição, por exemplo, legalização das drogas. Então, existe essas realidades.
Como proceder, Antônio? Então, é para que eu botei você numa saia justa, mas é porque é popular, e eu sou popular, eu preciso fazer dessa forma essa pergunta, ainda que você não tenha uma resposta pronta ou possa nos brindar aí. Mas vamos lá, André, justamente. Olha, é uma pergunta, né, uma pergunta delicada e que requer também uma resposta delicada e cuidadosa. Cuidadosíssima. A gente sabe, André, a gente sabe que a política ela é um bem, né? Ela é um bem. A política partidária, ela também é um bem, porque cada política partidária atende uma ideologia. E a gente precisa conhecer a ideologia de tal partido, né, que a gente vai escolher tal segmento. Porque cada partido em si tem a sua ideologia, né? Tem os seus critérios, né? Tem aquilo que acredita. Então, não é pelo fato de ser cristão, cristão, né, que eu vou votar no indivíduo, sem conhecer também a índole do partido. Então, aí é outro ponto. Um outro ponto importante que a igreja nos orienta a esse respeito, inclusive a cartilha, isso aqui é aberta na minha frente, no outro computador. Eu vou dizer a você aqui o que a cartilha orienta e aqui é aquilo que eu penso. Sim. Primeiro, analisar a índole do candidato. Eu sei que o tempo é curto e são muitos e fica difícil a gente conhecer a todos. Uhum. Né? Mas sobre aqueles que você pretende votar, fazer uma pesquisa. Né? Saber se alguém conhece essa pessoa, se ele tem feito alguma coisa. Porque tem muita gente que entra na política sem nunca ter feito nada. Exatamente. Não tem experiência. Né? Simplesmente ou é herança de tal candidato. É verdade. Né? Sobrenome, né? Sobrenome, nós somos... você entende? Mas não tem uma experiência comunitária, você entende, né? Apareceu assim do nada. Tu nunca, né? eu até escrevi sobre isso, tu nunca viu esse cara numa reunião de condomínio, tu nunca viu esse cara na praça proseando. Eu não tô falando limpando cocô de cachorro, nem podando as árvores, não. Tu nunca viu esse cidadão nem proseando numa praça, e aí se auto-intitula como candidato do bairro X, do bairro Y. Para aquele que não estuda, como disse você, que não procurou saber, cai nessa batata aí. Sim, e é justamente essa parcela da população que esses oportunistas da política estão em busca. Estão em busca. Então, conhecer a índole, né? Essa pessoa depois conhecer o estatuto do partido desse candidato. Né? Ah, legal. Conhecer. Isso é muito importante. E muitos desses que estão aí, André, veja, o candidato não vai para a rua e diz assim, olha, o meu partido pensa isso. Ele não explica, né? Ele não explica nada disso, porque ele não tem interesse de explicar. Ao contrário, porque ele sabe que... ao contrário, ele tem o interesse de esconder, né? De esconder, justamente, né? E depois, ter competência, né? Saber se essa pessoa, de fato, tem habilidades, se ela tem conhecimento, né? De fato, se ela tem uma comunicação fácil, até com o diferente. Depois, ser uma pessoa ficha limpa. Votar em quem está respondendo o processo por corrupção não merece nosso voto. Já começa por aí. E tem muita gente, André, tem muita gente boa aí na sua comunidade, na minha comunidade, que faz um bem danado para a comunidade, coloca o seu nome, e muitos de nós fechamos os olhos para essas pessoas. Para essa pessoa que a gente está ali no dia a dia com ele, sabe? Uma pessoa ficha limpa, uma pessoa que é uma pessoa que tem boa índole, você entende? Que é uma pessoa que conversa abertamente, e você sabe que essa pessoa lá vai fazer a diferença. Depois, ter uma boa proposta de governo, né? O que é que um vereador pode fazer? A gente está ouvindo agora aqui na campanha, candidato a vereador, diz que vou fazer aquilo, vou fazer isso, o vereador não faz nada. Né? O vereador está lá o quê? Para aprovar e para fiscalizar. Né? Ele não vai criar emprego, não vai criar escolas. Isso é função do executivo, do prefeito. Ele pode propor. Né? Propor. Agora, dizer que vai fazer isso, quem é isso? A não ser que ele faça o dinheiro dele. Verdade. Né? Que ele pega uma parte do seu dinheiro e vai construir uma escola, e vai construir um hospital. Ele pode até fazer isso. Né? Então, conhecer a proposta. Será que o candidato que você vai votar tem uma boa proposta? É viável? Será que essas propostas que ele está colocando tem como acontecer? Né? Depois, se for candidato à reeleição, analisar se esse candidato de fato merece ser reeleito.
Então, se essa pessoa já faz um bom serviço na comunidade, né, e tem um respaldo da sociedade, merece cada um fazer a sua reflexão. A igreja não está dizendo, vote nele. A igreja apenas procura o quê? Orientar, né? Orientar e apontar caminhos para que esse indivíduo, para que o cidadão, melhor dizendo, né, e a cidadã, conscientemente analise e veja isso. Um outro ponto aqui, não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta. Nem os que propõem e defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e a sua dignidade. Isso já, muito bem, olha aí, ó, tem uma ideia, André. Eu estou vendo aqui a participação especial do nosso amigo Luciano, Luciano Góes, ele aqui reforçando um grande colaborador, então, do programa Fé e Política, junto com o Antônio, né? Só isso ele está aqui se referindo a que você, as dicas que você está dando ao programa, só isso já bastaria para não receber o voto do cidadão, caso não tenha ficha limpa. Somente isso, ele aqui está destacando a questão da ficha limpa. Realmente é uma lei nova, digamos assim, mas é uma lei importante, né? Que a gente tem que olhar pelo menos isso, como diz aqui o nosso querido Luciano. Um grande abraço. Você está aqui na rede, nos nossos meios de comunicação da Paróquia São Mateus, aqui na Aruana. Você é muito bem-vindo, a você e a todos que estão participando do programa Paróquia em Debate hoje. Ficamos muito felizes com as participações e vocês que estão ao vivo conosco. Eu vou pedir, então, Antônio, para você fazer as suas considerações finais. Se você tiver algum trecho que você separou aí de algum documento, você faça a leitura e faça, então, suas considerações finais, porque, infelizmente, o Instagram e algumas redes sociais determinam um tempo para que a gente faça o nosso bate-papo. Então, André, eu deixo aqui como referência, né, de leitura. Nós, como gostamos de leitura, né, estamos sempre aí. Eu deixo aqui como o documento de Aparecida, né? Tem vários artigos a respeito que falam sobre política, sobre fé, né? Sobre, de fato, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus encarnada em vários segmentos da sociedade. O documento de Aparecida. Deixo também como referência o documento 50 da CNBB, Ética, Pessoa e Sociedade. Vale a pena ler. Muito legal. Deixo também como referência a Rerum Novarum, né? Onde a gente trata sobre a questão da justiça social, né? Ou seja, onde somos chamados a pensar a doutrina social da igreja. Importante. Deixo também como referência, que foi o documento que a gente refletiu, né, no ano 2018, 2018, sim, se não me engano, que foi Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, o documento 35 da CNBB. Né? Deixo também como referência o próprio Catecismo da Igreja Católica, a parte 3, quando fala a vocação do homem, a vida no Espírito. Existem vários artigos que contam isso, e eu vou finalizar com ele na nossa conversa. Por favor. E também deixo também com vocês também um documento da CNBB, que nós usamos bastante também no nosso programa, o documento 91, que fala sobre por uma reforma do Estado com participação democrática. Isso aqui, veja, o magistério da Igreja escrevendo para nós. Além da encíclica, né, Sede Santos, do Papa Francisco, né, a Fratelli Tutti, né, a própria doutrina social da Igreja. Esse documento você encontra em PDF ou você vai até uma livraria. Até a secretaria da paróquia tem vários documentos e que muitos nós, membros de pastoral, às vezes, por preguiça, a gente não procura conhecer o que a igreja nos fala. Verdade, né? verdade. E às vezes, André, falamos coisas que ofendemos a nossa própria caminhada. Né? E a igreja se coloca sempre à disposição. O seu padre está aí, aberto para tirar dúvidas, para esclarecer, para apontar caminhos, orientar, e muita gente não procura. Em vez de procurar, procura criticar, e criticar maldosamente. Né? E em vez de aproximar, procura distanciar ainda mais os irmãos da comunidade. Verdade. E claro, e não poderia deixar de apresentar, evidentemente, a palavra de Deus. Né? Todo o nosso norte está aqui. Então, o bom cristão precisa ver.
Então, para concluir a nossa fala, André, eu quero só ler aqui um trecho breve, que é justamente do Catecismo da Igreja Católica, que trata, no artigo que trata sobre a justiça social. Diz assim: a sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhes é devido conforme a sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Só se pode conseguir a justiça social no respeito e a dignidade transcendente do homem. A pessoa representa o fim último da sociedade, que por sua vez lhe está ordenada. Então, a gente está percebendo que estamos conversando aqui, André, sobre esse assunto sem achismo, falando a partir daquilo que a igreja nos orienta. Então, é possível sim sermos pessoas preparadas e estarmos atentos na sociedade para transformar esse mundo a partir da palavra, respeitando com dignidade o outro. Então, como aquela ideia, a política, ela está aí para realizar o bem comum. E o bem comum passa pelo amor e pelo respeito ao outro. Mesmo que eu não concorde, né, com as ideias do outro, mas eu preciso me abrir ao diferente para saber o que ele tem a contribuir para que a sociedade ela possa caminhar nessa harmonia. Não numa harmonia hipócrita, não numa harmonia que maltrate, que marginalize o outro, mas numa harmonia que procure o quê? Uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária e mais humana. E aí sim, podemos falar de Jesus Cristo e falar da sua palavra para o outro. Eu recordo aqui, então, algo que nós já falamos, que na sua exposição da política diante de uma visão cristã, você deixou muito claro, então, que assim como o centro da nossa fé diz em Coríntios, é o amor, se eu tiver dom de transportar montanhas, tiver dom de ressuscitar, mas se eu não tiver amor, de nada vale. E ainda falamos desse amor como a sua concretude na caridade, que é o serviço ao outro. Nós falamos da responsabilidade aqui das nossas escolhas, da responsabilidade, da importância do compromisso que o cristão tem que ter com o estudo da palavra de Deus. Falamos da tradição da igreja, da importância e de tantos documentos aqui. Nós terminamos aqui há poucos instantes uma exposição do nosso querido Antônio, trazendo vários documentos e vários livros para enriquecer, então, a nossa fé. Essa é a fé, como dizemos na liturgia do batismo, essa é a nossa fé, que da igreja nós recebemos razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. É muito lindo isso. E isso é dito no nosso batismo. Essa é a fé que recebemos razão de nossa alegria. Então é razão da minha alegria tê-lo você aqui, em nome da comunidade de São Mateus, em nome do Padre Henrique, que se não assistiu ao vivo, mas amanhã, quando ele estiver tomando café da manhã dele, a primeira coisa que ele vai fazer é ver os nossos programas, é ver os nossos trabalhos de evangelização da Pascom nas redes sociais. Obrigado a todos aqueles que participaram. E, Antônio, eu quero que você, então, dê aí o endereço da Web Rádio. Como é que a gente faz para ouvir esse programa? E fique certo que novos convites vão aparecer. Que Deus te abençoe. Você é meu irmão em Cristo, mas é meu irmão de vida. E eu tenho muita alegria de ter você aqui. E eu queria só lhe perguntar aqui, se eu não tirar uma brincadeira, não sou eu. Como é que faz para falar tão bonito esses R's? Eu acho muito legal essas pessoas que falam os R's assim com muita força e eu fico com a inveja danada. Isso é um pouco do nosso trabalho da linguagem, né, André? Uhum. Beleza. Olha, eu quero agradecer assim, o convite para todos, né? Esse é o Padre Henrique, né? O pessoal da Pascom, e aqui o Padre Marcelo Conceição, aqui da nossa comunidade. Para você acessar o programa Fé e Política, você baixa lá no seu Play Store Web Rádio Mãe do Socorro. Ah, que legal. Web Rádio Mãe do Socorro. Baixa lá o aplicativo e você tem acesso à nossa programação. O nosso programa ele vai ao ar ao sábado, a partir das 20h15, todo sábado, com reprise na quarta-feira,
às 21h40. Tá aí, olha lá o nosso colaborador então da nossa Rádio Perpétuo Socorro, está aqui falando locução, meu amigo. Eu acho que ele está aqui fazendo então, já é a locução. O homem que fala rádio, professor de filosofia, pense. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigado a todos que nos presenteou assistindo ao vivo e aqueles que vão ver esse programa nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Facebook da comunidade São Mateus. Fiquem todos com Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.